Signo de Libra, olá, seja muito bem-vinda à sua leitura e vamos ver aqui a previsão para o seu mês de julho, o que, que está vindo aí para você, Libra, qual a área da vida em questão aí para o seu mês de julho, para que você possa ter um direcionamento aí para ter mais sucesso, mais realização aí na sua vida. Bom, primeiramente nesse momento, né, Libra está aí numa correria, cavaleiro de espadas, fazendo muita coisa ao mesmo tempo e também numa certa defensiva aqui, né? Aonde ao mesmo tempo que vocês estão fazendo coisas, e eu vejo assim que vocês estão fazendo coisas também muito assim, mais para as outras pessoas do que para vocês, né? Tem uma coisa assim muito aqui também de passado, assim, o passado interferindo. Então, assim, ai, sempre ajudei, por exemplo, a minha irmã, o meu irmão com isso, ou nesse trabalho, ou essa minha amizade aqui, sempre ajudei. Só que isso agora é como se estivesse atrapalhando o caminhar de vocês, né? Porque assim, Libra, esse mês de julho, agora a gente chegou na metade do ano, e tem aqui um chamado para vocês, a gente tem o julgamento aqui, ó, chamando vocês, né? Volta para o corpo, volta para a tua essência e corra atrás daquilo que é o seu propósito, aquilo que é a sua prosperidade. É diferente o cavaleiro de espadas, aonde vocês estão agora correndo, 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 mas sem um objetivo, sem um propósito claro, muito diferente do arcano maior do carro, né? Que é uma carta muito mística também. Aqui ele está correndo, né? Indo em direção aqui com esse carro pro objetivo que ele quer, mas perceba que essa carruagem, ela está sendo puxada por esses cavalos, mas ó, não tem cordas, não tem rédeas, não tem nenhum tipo de volante, né? Ele está conduzindo e determinando esse carro para correr atrás daquilo que ele quer, mas muito também com ação, claro, com aquilo que ele executa, mas muito com o poder da energia dele, né? Com o poder aqui da mente também. Então, o carro ele é uma carta que ele fala muito de propósito, de prosperidade, de você correr, né, atrás daquilo que é a sua missão, porque ele está junto aqui com esse julgamento, né? Então tem um chamado aí para o mês de julho, aí para você de Libra, para você sair daquelas correrias do dia a dia, onde você fica muitas vezes resolvendo aqui, né, muito probleminha para os outros, fazendo ali, às vezes você está plantando algo, mas está lá plantando no terreno do outro, você não está plantando para você, você está ajudando ali o outro, mas você está esquecendo do que você precisa fazer para você. E claro que eu sei que Libra é, né, um signo muito assim, que busca esse equilíbrio, essa harmonia, né, que gosta de ajudar os outros. E não é que você precise necessariamente parar com tudo isso, não é isso. Só que você precisa, assim, fazer um pouquinho de menos lá no outro e fazer mais para você, sabe? É como se você tivesse assim, você tá lá ajudando a plantar o terreno do outro, né? Plantar as sementinhas lá no terreno do outro, mas o seu terreno ainda, você precisa ainda ali tirar os matos, carpinar para depois preparar essa terra para depois você começar a plantar. Então, tem coisas que você precisa fazer para você primeiro e você tá lá focado no terreno do outro, entende? Então, Libra, para esse mês aqui de julho, tem esse chamado. O que vocês precisam fazer também, assim, pontos muito importantes, né? Para que vocês se alinhem com esse chamado, com esse propósito, com essa missão de vida e se coloquem, né, nesse movimento de desenvolver aquilo que vocês precisam desenvolver, né, aquilo que está na missão de vocês. É, duas coisas bem importantes. Primeiro, se conectar com o seu interno. A sacerdotisa está aqui como carta na manga para vocês, para esse mês de julho. O que, que vocês têm de recurso, né? De talento? Se conectar muito com o seu interno, se conectar muito com, sabe, com a intuição e também com o oculto, né? Porque a sacerdotisa, ela é muito mística, ela tá aqui, ó, de olhos fechados, porque ela está fazendo um mergulho muito interno, né? E ela também aqui, ó, ela tá conectadíssima, né, com esse canal
do universo, né, aonde ela recebe ali as coisas. Então ela é uma carta que vai falar muito de intuição, de conexão, de perceber as coisas, sabe, quando você se sintoniza com a sua intuição. Então a sacerdotisa está aqui como grande carta na manga para você aí, Libra, nesse mês de julho. Outro ponto muito importante para que vocês se coloquem, né, em contato com esse julgamento, com esse alinhamento, né, de propósito de vida, esse chamado, porque o julgamento ele também é um chamado para ação. Ele é como se fosse também, às vezes, em muitos casos, uma segunda chance. Então, sabe quando às vezes você teve uma chance lá atrás de fazer, sei lá, vou usar um exemplo. Às vezes você teve uma chance de fazer uma viagem, você teve uma oportunidade de trabalhar em tal lugar, né? Uma grande oportunidade que você teve e que às vezes você deixou aquilo passar, né? Aí depois você ficou assim, nossa, deixei essa possibilidade, essa oportunidade passar. E aí, quando o julgamento ele vem, ele traz assim uma segunda chance. Então, aquela vez eu não aproveitei, mas isso está se apresentando novamente para mim, né? Então ele fala, levanta sabe, abraça isso, né? E o carro, ele também anuncia, né? Ele fala dessa conexão de você se conectar com isso e fazer o que precisa ser feito também, né? E quando você faz o que precisa ser feito, esse carro ele traz muito resultado, ele traz muito retorno, ele traz prosperidade, ele traz alinhamento, né, de vida. Então isso é muito interessante. Mas para que você, né, se encaixe nesse trilho de seguir para onde você precisa seguir, então primeiramente você precisa se conectar, como eu já falei, né, com essa sacerdotisa e fazer um planejamento, trabalhar muito a questão das ideias, né, do mental, porque o as de espadas, né, espadas representa o quê? Elemento ar, que fala de ideias e fala de comunicação também e fala de planejamento, né, de organização. Então, quando você precisa organizar as suas ideias, sabe? Então, Libra, nesse momento aqui para julho, é você sair lá do foco que estão muito para os outros, o foco se voltar mais para você, você se conectar mais com você e começar assim, sabe, a planejar, desenhar, escrever aquilo que você sente que é um chamado. Às vezes um chamado é para você desenvolver algo que você tem potencial para você, ou é para desenvolver um negócio próprio, ou é para trabalhar com tal coisa, ou é para desenvolver às vezes um projeto, né? Que você vai fazer, às vezes, seja a nível de negócio, seja para ajudar, às vezes, a sua comunidade, enfim, né, a sua cidade, o país, não importa. É aquilo que você sente que é o seu chamado, né? Mas qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente precisa o quê? Se organizar, planejar, né? Tudo. Mesmo, por exemplo, eu vou viajar, eu vou sair daqui, vou passar o fim de semana em outra cidade. Eu preciso me planejar. O que é que eu vou levar, que roupas que eu vou levar, o que é que eu vou colocar na minha mala. Eu vou de carro, eu vou dirigindo, eu vou de carona, eu vou de Uber, eu vou de ônibus, né? Eu vou voltar, o que é que eu preciso fazer em casa? Eu preciso me organizar, né? Sei lá, eu tenho cachorro, eu tenho gato, o que eu vou fazer com eles? Eu vou levar eles junto, eu vou deixar alguém cuidando deles. Então, tudo a gente precisa planejar, né? A nossa semana, quando você começa a sua semana, se você não tem um planejamento, uma organização das coisas que você precisa fazer ali, né? Tudo vai sendo de uma forma muito atropelada, que é onde vocês estão aí correndo muito nesse momento. Então, né, precisa parar de correr muito para muitos lados e lugar nenhum, e focar na onde vocês precisam mesmo colocar o carro de vocês para correr para aquele objetivo, para aquele projeto, para aquilo que é um chamado aí de vocês. E para isso, né, planejamento, ideias também, porque às vezes você não está ali nem percebendo ideias, né? Esse julgamento, ele está fazendo um chamado, mas às vezes eu não estou nem percebendo, né? Por isso também essa conexão, né? Você se conectar com você para você perceber aonde que você precisa colocar a sua energia, né? O seu foco e planejar-se, né? Planejar tudo isso. Quando você se alinha com você, desenvolve esse planejamento aqui, você consegue chegar no 3 de copas,
que é, assim, aquele momento, né, de contemplação, de realização, de comemoração, né. O 3 de copas, ele é uma carta muito gostosinha, que ele fala assim: "Quando eu estou fazendo algo que me realiza", né. Seja qualquer coisa que você for fazer, assim, sabe quando algo, assim, você faz coisas que você realmente, assim, você gosta, coisas que te tragam realização, né, que é gostoso? Então quando você se alinha com isso, você entra nessa conexão com a realização daquilo que você, precisa fazer, porque tem um chamado aqui e vai te trazer também muita satisfação. Eh, Tem também aqui uma abertura, né, no campo externo, como se fosse, assim, oportunidades, né, para vocês explorarem também. Olha só, a gente tem o 3 de paus e o 3 de copas, né. Aqui fala de explorar novos lugares, novos mares, né, novas possibilidades, novas oportunidades que vão mexer também com a sua parte, também, assim, comunicativa, mas no sentido, assim, diferente de espadas, né, que é a comunicação falada, comunicativa, mas no sentido expressivo, né, da criatividade também. E o elemento fogo, né, que é a pausa, ele também fala de uma certa conexão, assim, até com entusiasmo também, mas com aquilo que transmuta, aquilo que transcende, de certa forma também o espiritual, né? Porque até quando a gente olha no tarô, né, quando a gente chega lá, por exemplo, na rainha de paus, por exemplo, né? A rainha de paus, ela tem todo um contexto místico também, todo um contexto assim né, de trabalhar a sua criatividade, o seu dinamismo, o seu entusiasmo, ela é toda, mas ela tem também, sabe, essa pegada é, de conexão, um pezinho na espiritualidade. O elemento paus, ele, né, o fogo, ele também fala disso, né? O elemento fogo, que é o naipe de paus, ele fala muito disso. Então, quando você vai para algo assim que, sabe, que transforma, né? Porque o fogo ele transforma também. Então tem muita abertura aqui para que você se encaixe no seu caminho e consiga aí desenvolver aí né, realizações para sua vida. Também aqui, isso aqui também fala assim de encontro, né, com pessoas, com amizades, aquelas, sabe, aquelas pessoas assim, aquelas amizades sinceras, aquelas pessoas que você encontra quando você, por exemplo, vou desenvolver um projeto aqui e aí eu vou me conectar com aquele grupo de pessoas que pensa da mesma forma que eu, que tem a mesma vibe, a mesma energia que a minha, e aí existe ali né, um entrelaçamento, existe uma, sabe, uma conexão assim que realiza, né? Por exemplo, quando você vai lá encontrar ali, você vai fazer, sei lá, um jantar, um café, você vai em algum lugar com pessoas que, né, cada um tem sua opinião, sua cabeça, suas ideias, tudo bem. Agora, quando você se conecta assim com aquelas pessoas que pensam da mesma forma que você, que sabe que tem as mesmas, que encaixa, né? Aí é mais prazeroso, é mais é, realizador, né. Então isso também, esse 3 de copas, ele também fala, assim, desses entrelaçamentos, né, de conexão com pessoas, assim, que fazem mais sentido com você. E Libra, aqui eu vou deixar uma sugestão, né, uma dica, como vocês estão nesse momento, assim, de um chamado aqui para vocês, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo da sessão estratégica. O que que é a sessão estratégica? É uma sessão que eu desenvolvo para quem está querendo se conectar né, com a sua essência, com a sua energia em termos de desenvolver negócio, por exemplo, né? Ah, eu quero empreender, eu quero desenvolver um projeto tal, ou eu sinto que, né, eu quero fazer algo na minha vida, seja em paralelo com aquilo que você realiza, né, ou algo novo, assim. Ele é bem voltado para você se encontrar no sentido assim profissional, para quem quer empreender, para quem quer desenvolver um projeto, né, algo autoral aí, é, alinhado com você, né, com o seu propósito, com sua realização. Inclusive, dentro da sessão estratégica, o primeiro pilar que eu desenvolvo ali, eu faço o mapa numerológico, né, da pessoa para identificar isso aqui, né? Qual o seu chamado? Qual o seu propósito de vida? O que está alinhado com você, com a sua essência, com a sua energia? O que você tem de potenciais, de dons, de talentos? O que funcionaria para você? Então, o mapa numerológico, se você nunca ouviu falar em numerologia, até vou deixar o arroba aqui do meu canal. Aqui no YouTube tem um outro canal que ele é voltado somente para numerologia, né?
que é algo que eu trabalho também. Então é uma ferramenta de autoconhecimento, né, a numerologia. Então ali você entende várias coisas sobre a sua essência, o que que tá alinhado com você, o que que te motiva, né? Como que as pessoas te enxergam, qual que é a sua personalidade, o que que você precisa trabalhar, né, de desafios que você tem no seu mapa numerológico pessoal. É um autoconhecimento assim fantástico. Então esse autoconhecimento eu uso como primeiro pilar dentro da sessão estratégica. Então, olha só, né, eu desenvolvo a sessão estratégica voltada para negócio, mas eu uso todo um pilar energético de entendimento, porque eu vejo assim, muitas pessoas, né, fazem algo, às vezes você está trabalhando em algo, fazendo algo na sua vida, mas que você foi porque alguém direcionou você, ou porque veio uma oportunidade, você foi lá, mas o que está alinhado mesmo com você? Será que está alinhado com o seu propósito de vida, né? Ou mesmo, às vezes, também, a pessoa tem lá, construir uma carreira, mas ela precisa desenvolver outra coisa na vida dela também, né, que vai alinhar ela com o propósito de vida, aquilo que ela precisa desenvolver, né. Então é bem isso aqui, ó, né. Então a sessão estratégica e Libra é para você que sente aí que, né, quero desenvolver a minha vida profissional, quero empreender, né? E aí não sei por onde, não sei o que funcionaria para mim, não sei o que daria certo para mim, né? Então, a sessão estratégica ela serve para isso, tá? Para te dar uma clareza de quem você é, dos seus caminhos aí de prosperidade, qual é o seu propósito, né? Seu chamado aí. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se você gostou dessa leitura, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe também esse conteúdo aí com mais pessoas.